Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse Curto Circuito, de número 49, eu gostaria de conversar com vocês sobre dois eventos muito importantes que aconteceram recentemente. O primeiro deles é a adoção da medida provisória 1212, a chamada medida provisória da conta de luz. Nessa medida provisória, você tinha duas questões importantes. Uma delas era a redução da energia, a redução da tarifa de energia elétrica. E a outra era a extensão do prazo de validade dos incentivos às energias renováveis. Esse foi um evento que aconteceu muito importante, e outro evento foi o anúncio do presidente Lula da formação de um grupo de trabalho para discutir a reforma do setor elétrico, de um grupo de trabalho para encontrar soluções que permitam a você ter uma energia elétrica acessível e barata para a população brasileira. Então, esses dois eventos, eles foram dois eventos muito importantes. Acho que eles estão correlacionados, esses dois eventos. Eles representam muito o momento que nós estamos vivendo no nosso setor, das nossas dificuldades e principalmente das nossas dificuldades em enfrentar os problemas do setor elétrico brasileiro, como nós temos discutido aqui no curto-circuito. Então, esse é o tema desse nosso programa de hoje. É sobre isso que eu acho que eu gostaria de conversar com vocês, porque eu acho que é muito importante para entender esse momento e as perspectivas futuras. Lembrando a vocês que vocês podem ouvir esse programa na forma de podcast, no podcast Canal IE-UFRJ. Nesse podcast, que vocês encontram em todos os tocadores de podcast, vocês encontram os programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ, e entre esses programas, o Curto Circuito. Nós vamos desenvolver o nosso programa em dois blocos. No primeiro, a gente vai discutir a medida provisória. E no segundo, a gente vai discutir justamente o que representa a criação desse grupo de trabalho. Vamos lá, começando com a medida provisória, a MP da conta de luz. A medida provisória 1212, na verdade, ela trata de três assuntos distintos. Esses assuntos, eles poderiam, inclusive, terem vindo em três medidas provisórias diferentes, porque, de fato, eles são assuntos distintos, eles remetem a problemas distintos, mas foram todos eles reunidos nessa medida provisória. Vamos começar pelo primeiro problema, pela primeira questão da medida provisória, que diz respeito ao Amapá, a redução das energias ou das tarifas de energia elétrica do Amapá. Afinal, que problema é esse do Amapá? O que aconteceu com o Amapá é o seguinte: quando a empresa distribuidora do Amapá estava nas mãos da Eletrobras estatal, foi, foram postergados uma série de reajustes tarifários, por uma série de razões. Mas esses reajustes tarifários, eles não foram, a ANEEL não liberou a Eletrobras para cobrar esses reajustes tarifários. Então, esses reajustes foram se acumulando. Quando houve a privatização, a ANEEL liberou esses reajustes. E somados, esses reajustes que estavam lá para trás, somados também com incentivos para novos investimentos, acabou dando um reajuste tarifário de 44%. Então, quando você olhou e falou assim, cara, um reajuste tarifário de 44% é uma pedrada. Então, segure isso aí. Isso aqui vai ter um impacto na economia, no Amapá, no dia a dia das pessoas, né? No acesso à energia elétrica, um negócio complicado.
Então se criou um impasse. Se criou um impasse e ficou se esperando ali que se encontrasse, né? Se encontrasse uma solução, e principalmente uma solução através do governo. Então, qual é a solução que foi encontrada? Então, a solução que se encontrou foi o seguinte: olha só. Então, cabe ao governo, cabe ao Estado brasileiro, bancar uma parte desse aumento aí. Senão, a galera do Amapá não vai conseguir ter acesso à energia elétrica. Então, sim. Ou seja, a solução adotada foi a solução do subsídio. Foi a solução do subsídio. A questão colocada logo no início é o seguinte: bom, mas como é que vai viabilizar esse subsídio? Como é que a gente vai conseguir trazer esse reajuste de 44% para alguma coisa em torno de 10%, que é mais ou menos para que o Amapá fique ali no reajuste padrão do resto do país. Tá certo, como é que a gente faz isso? Precisa arrumar recursos. Então, a grande dificuldade foi sempre arrumar os recursos. Finalmente, essa medida provisória, ela trouxe uma solução. Qual é a solução que foi dada para a situação do Amapá? Onde é que se arrumou o dinheiro, né? Que dinheiro é esse? O que se decidiu é o seguinte, que uma parte do dinheiro, talvez a parte maior, viria do chamado Fundo da Amazônia Legal. Nesse Fundo da Amazônia Legal, existe uma parcela dos recursos que é destinada para a redução da redução de tarifas de energia elétrica, mas por uma redução estrutural dessas tarifas. O que a medida provisória fez foi liberalizar esses recursos para essa redução estrutural para simplesmente para a modicidade tarifária, para tentar reduzir a tarifa em função desses 44%. Outra fonte de recursos são alguns programas que a ANEEL tem, algumas sobras de recursos de programas da ANEEL que estão associados a pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. Então, raspando esses fundos que sobrou lá nesses programas e juntando com uma grana lá do fundo da Amazônia Legal, você conseguirá a grana para reduzir esse aumento tarifário de 44% para 10%. Então, isso é a questão do Amapá. O que tem de interessante é que nesse fundo da Amazônia Legal tem 295 milhões, 3 milhões de reais que são fruto da privatização da Eletrobras, tá certo? Que fundos são esses, Ronaldo? Esses fundos são os seguintes. Quando você teve a privatização da Eletrobras, você destinou 10 bilhões de reais que a Eletrobras tem que depositar ao longo de 10 anos, alguma coisa em torno de 1 bilhão a cada ano, para o que se chamou do Fundo de Recuperação de Bacias. Então, volta aí, 10 bi, o pessoal vai pegar 295 milhões, e vai usar justamente lá para resolver o problema do Amapá, tá certo? Então, que de concreto que a gente tem é isso. Então, a partir de um fundo da privatização da Eletrobras, que era lá o fundo de recuperação das bacias, e dava mais uma coisa em torno de 1 bilhão por ano, né, durante 10 anos. Então, se pegou uma parte justamente de qual bacia? Daquelas bacias lá do norte do país, e você também tem os fundos para as bacias lá do São Francisco e também aqui para baixo, né, para Furnas, etc, etc. Então, Sudeste, Nordeste e Norte, né? Então, uma parte desses fundos, que são aqueles fundos lá destinados para as bacias do norte do país, vai ser destinado para resolver o problema do Amapá. Isso é uma questão, que é a questão do Amapá. O que tem aqui de interessante? O que tem de interessante aqui é que não é uma questão simples de se resolver, que é como é que a gente garante o acesso da energia elétrica, o acesso da energia elétrica de certas regiões do Brasil que são regiões mais pobres, que são regiões onde a renda, né, não é muito elevada e onde também o custo do abastecimento, esse custo é mais alto. Então, temos custos que são mais elevados e temos rendas menores, né? Fazer essa compatibilização nunca foi fácil. Quando você fazia isso no âmbito do Estado, você ia lá encontrando as soluções. Uma solução sempre foi a Eletrobras. Desde a época lá da privatização
do Fernando Henrique, teve algumas distribuidoras que o pessoal não quis. Essas distribuidoras que o pessoal não quis acabou na mão da Eletrobras. Então, a Eletrobras, bem ou mal, ela sempre serviu como esse recurso de última instância para tentar garantir justamente o acesso da energia elétrica para os brasileiros. Pois bem, agora a gente não tem mais esse recurso. Então, a partir do momento que a gente não tem esse recurso, como é que a gente faz? Aí a discussão fica mais difícil, porque agora a distribuidora é um ente privado. Então, é completamente diferente de ser um ente estatal como era antes. Então, no fundo, você acaba recorrendo ao quê? Recorrendo ao subsídio. E aí, essa é uma questão importante, porque significa que a gente vai ter cada vez mais a seguinte situação: a população não ter renda e não ter acesso à energia elétrica. Uma energia elétrica que vai ficando cada vez mais cara. Então, conforme essa energia elétrica ela vai ficando cada vez mais cara, a população não vai ter acesso. Aí, a partir que ela não tem acesso, como é que você vai resolver isso? Aí você vai resolver isso através do Estado, entrando com subsídio. Então, essa é uma conta, quer em termos assim de subsídios, né, para a população, quer em termos de subsídios que visam a resolver problemas regionais, essa é uma conta que tende a aumentar. E eu acho que a situação do Amapá, ela sinaliza nesse sentido. Um outro ponto da medida provisória, muito associado a esse ponto, né, que é essa questão da utilização dos fundos da privatização da Eletrobras para a redução das tarifas. Eu acho que esse ponto, ele é um ponto que tem muito a ver com a questão do Amapá, porque diz respeito a um tipo de subsídio, a um tipo de situação no qual você procura responder às dificuldades cada vez maiores da população ter acesso a uma energia mais cara através de subsídios, através do Estado, com o Estado pagando, na verdade, uma parte da tarifa da população. E aqui você encontra essa situação muito característica, eu acho. E também penso que houve algumas questões que não ficaram muito claras nessa parte da medida provisória. E achei que algumas vezes no debate, determinadas questões que são importantes, elas não ficaram muito claras para os consumidores, para aqueles que estavam ali tentando entender o que estava acontecendo. O que que eu acho que tem de interessante aqui? Tem uma coisa que a gente tem que partir do princípio. O setor elétrico brasileiro, ele apresenta claramente uma trajetória de custos crescentes. A energia elétrica ela vai ficar cada vez mais cara. A tarifa vai ficar cada vez mais cara, em função de questões estruturais que estão acontecendo no setor elétrico. Então, a gente tem um problema. A população vai ter cada vez mais dificuldade para ter acesso à energia elétrica. Aí, como é que a gente vai fazer? O que que o governo decidiu fazer? O governo decidiu subsidiar. O governo decidiu simplesmente subsidiar uma parte da energia. Então, a tarifa ela vai reduzir porque o Estado brasileiro vai botar uma grana ali. Então, uma parte da energia elétrica dos brasileiros vai ser paga pelo Estado. A questão é, bom, e aí, onde é que a gente vai arrumar a grana para fazer isso? E aqui que eu acho que ficou uma coisa pouco clara nessa medida provisória, nessa parte da medida provisória. Quais foram os recursos? Quais foram os recursos que foram usados, o que vão ser usados, para reduzir a nossa tarifa? Que recursos são esses? Ah, são recursos da privatização da Eletrobras. Tá bom, são recursos da privatização da Eletrobras. Mas que recursos são esses? Que recursos aí, né? Que 26 bilhões são esses que vão ser utilizados para reduzir a nossa tarifa entre 3% e 5%? Então, onde é que vem essa grana? É importante a gente
entender isso para que a gente possa compreender qual é a dificuldade que tem nessa medida provisória e que tem nessa medida. Esses recursos da privatização da Eletrobras são os seguintes. A privatização da Eletrobras, ela aumenta a tarifa. Por que ela aumenta a tarifa? Ela aumenta a tarifa por uma questão muito simples. A Eletrobras estatal, ela vendia energia elétrica em regime de cotas, que era uma energia mais barata. E essa energia mais barata, ela ia para os consumidores do ambiente regulado, ou seja, os consumidores cativos, os consumidores das distribuidoras, que somos nós, consumidor residencial, tal, tal, ia para nós. Esse era um contrato que nós tínhamos até 2043. Quando a Eletrobras ela vira privada, ela é privatizada, esse regime de cotas ele desaparece. E a Eletrobras vai vender a energia preço de mercado. Então, é claro que essa energia da Eletrobras ela vai aumentar alguma coisa em torno de 2, 3 vezes. Ela vai aumentar, porque você tem a descotização. Então, a privatização da Eletrobras ela leva a um aumento nas tarifas de energia elétrica? Leva. Por quê? Ué, por causa da descotização. Se você vai sair do regime de cota e vai vender a preço de mercado, o preço vai aumentar. Não há dúvida sobre isso. Não há nenhuma espécie de discussão sobre isso. Em função disso, o que se decidiu é o seguinte: então, para que a privatização da Eletrobras, para que essa descotização não tenha um impacto sobre a tarifa, aumentando a tarifa, nós vamos criar um fundo justamente para quê? Para compensar esse aumento. Ou seja, para reduzir a tarifa, para reduzir esse aumento de tarifa que vai ter a partir da descotização. Que fundo é esse? Um fundo de 32 bilhões de reais, que a Eletrobras ia pingar ao longo de 25 anos, justamente para quê? Para você reduzir a tarifa, reduzir o aumento da tarifa. Que aumento da tarifa? Aquele que vem da descotização. Bom, eram 32 bi, Bolsonaro pegou 5 bi em 2022, no ano eleitoral, não tinha descotização ainda, não tinha nada. Bolsonaro foi lá e pescou para baixar a tarifa, para ver se melhorava a situação eleitoral dele, 2022. 2023 começou a descotização, o cara morreu lá em 1 bi. Então, hoje, esse fundo tem quanto? 26 bi. Então, vão ser esses 26 bi que vão ser utilizados para reduzir a nossa tarifa agora, que é para pagar a conta Covid e para pagar a conta escassez hídrica. Escassez hídrica. Então, a gente vai usar esse 26 bi para pagar isso. Então, a tarifa nossa, porque somos nós que pagamos essa conta, vai reduzir em alguma coisa em torno de 3 a 5%. Tudo bem, Ricardo? Mais ou menos, né? Eu não entendi o negócio. Esses 26 bi, é para reduzir, é para o quê? Para compensar o aumento que vai vir na descotização. A descotização é um jogo bastante simples. Você não vai pegar tudo e vai passar direto do regime de cota para o regime de mercado. Isso vai ser feito ao longo de 5 anos. Começou em 2023, você descotizou 20%. Aí em 2024, mais 20%. Até chegar em 2027, quando chegar em 2027, a Eletrobras está vendendo tudo pelo preço de mercado. Não tem mais nada de cota. Atualmente, em 2024, a Eletrobras pode vender 40% no mercado e 60% em decota. Então, essa é a descotização. Essa vai rolar. Então, nós não estamos falando de um negócio que vai acontecer lá, não, vai acontecer agora. Está acontecendo, 23, 24, 25, 26. Então, esse aumento vai ter. Esse aumento vai ter. Então, você pegou esse dinheiro daqui, que era para esse aumento, e usou agora para baixar
a tarifa agora, para pagar outras contas, a conta Covid, a conta escassez hídrica. Aí você fala assim, ué, mas não vai aumentar a energia? Vai. E quando aumentar a energia, quando aumentar a energia, vai aumentar. Você pegou o dinheiro lá do colégio das crianças, da mensalidade, né, do colégio das crianças, que você ia botar lá no final do mês, você gastou no supermercado. Tá bom, resolveu o problema do supermercado. Mas quando chegar no final do mês, ué, cara, como é que eu vou pagar o colégio das crianças? É simplesmente isso que você fez. Você trocou, trouxe para cá. Não entendi. Sinceramente, não entendi. Achei legal, bacana, mas, cara, eu não estou discutindo que a tarifa vai subir, pode subir por subsídio. Não, nada. Estou falando o seguinte: esse aumento ele já está precificado. Esses 26 bi para esse aumento. Então, no fundo, você me deu uma coisa com uma mão que você já está definido que você vai tirar lá na frente. Então, qual foi? Então, eu diria o seguinte, que para a Eletrobras, nada mudou. Por quê? Porque os caras, como é que eles vão fazer isso? Através de uma securitização, que ninguém sabe como é que vai ser feito. Mas a ideia básica é o seguinte: a Eletrobras vai, ao invés da Eletrobras ter uma dívida com o governo, ou com um fundo no qual ela vai botando, né, nos próximos 25 anos, ela vai botando uma grana lá, ela vai pagar isso para o banco. E eu vou pagar para o banco e falar: olha só, a Eletrobras está me devendo 26 bi, que ela vai passar, né, vai pagar nos próximos 25 anos. Você me dá uma grana, a Eletrobras paga para você, eu pego essa grana e reduzo a tarifa agora da galera. Então, essa que vai ser a securitização. Como, evidentemente, o banco vai me cobrar uma taxa de juros, que ele não vai me dar os 26, ele vai me dar, na verdade, uns 22, sei lá, 21, quer dizer, 4 ou 5 vai ficar na taxa de juros, essa que vai ser a jogada. Então, para a Eletrobras não mudou nada que ela pingava antes, né? Pagava a dívida para o governo, agora ela vai pagar dentro das mesmas condições lá a dívida do banco. Então, para ela não mudou nada. Para mim, que sou consumidor, cara, o que que vai mudar? Eu vou descer 2 andares e já está definido que eu vou subir esses 2 andares daqui a pouquinho. Então, esse dois subir dois, não entendi a grande matemática sobre esse negócio. Então, essa medida provisória, essa parte da medida provisória, é uma parte que, no frigir dos ovos, olhando em perspectiva, é difícil você achar assim qual é a lógica, com toda sinceridade, qual é a lógica desse negócio. Porque é claro que eu estou tendo uma redução de tarifas agora, mas, meu amigo, o aumento já está encomendado. A mensalidade do Colégio das Crianças já está lá, eu vou ter que pagar. Então, chegar no final do mês, eu vou ter que arrumar dinheiro. Quer dizer, o governo vai ter que correr atrás de arrumar dinheiro para subsidiar, para bancar um aumento da descotização, porque o dinheiro que era para o aumento da descotização foi gasto agora para a conta Covid, para esse aumento que a gente está vivendo agora. Então, sem dúvida que essa medida provisória, essa parte da utilização dos recursos da Eletrobras, ela não sai, não vai sair nos melhores momentos, né? Não vai sair, realmente não vai sair nos melhores momentos do governo, que é uma coisa difícil de você justificar esse ilusionismo, né? Esse amanhã passou lá ontem tarifário, ainda botando o banco no meio, securitização, etc, etc. É complicado. Aí você fala assim, mas, Ricardo, qual seria o correto dessa jogada? Cara, o correto dessa jogada é a descotização. Então, você tem um fator estrutural que vai levar ao aumento das tarifas? Tem. O fator é esse, a descotização, fruto da privatização. Então, se eu tivesse que marcar alguém, se eu quiser realmente controlar as tarifas de uma forma estruturada, sustentável, de longo prazo, eu vou na descotização. Eu vou empombar com a descotização. Porque como a privatização
da Eletrobras é cheia de ilegalidades, de coisas tronchas, de coisas tortas, tem espaço. Não se esqueça, o contrato da cota dessa energia mais barata, eu, consumidor residencial, eu tinha direito, por contrato, a essa energia até 2043. E me deram uma volta. E falaram, não, eu vou te dar uma compensação. Não, eu não quero compensação nenhuma. Eu não quero compensação. Eu quero a minha energia barata, porque essa está na minha mão. Essa energia eu pago. Operação, manutenção, ó, um beijo, um abraço, está garantido. Agora eu vou. Não, você vai me dar uma compensação. E que compensação? Como é que você vai calcular essa compensação? Você vai ter que estimar quanto é que vai ser o preço de mercado? Não, não interessa. E os 32 bi? Fica contigo, cara. Pode ficar contigo. Eu fico com energia barata, você fica com esses 32 bi aí na Eletrobras. Pergunta se a Eletrobras quer isso. Não, pode ficar com os seus 32. Pode ficar. Eu não abro mão da descotização. Então, o governo comeu mosca, cara. Ele não foi na jogada certa, ele não foi na descotização, ele foi numa jogada completamente sem senso. Que é uma manhã passou lá ontem, sabe? Eu finjo que vou, mas não vou, acabo o fundo, te dou 3%, depois você volta por 3%, você fala, ué, mas é o famoso, sabe aquela história do que o cara deu um giro de 360 graus? Não, o cara deu um giro de 360 graus. Cara, 360 graus, você sai daqui, dá a volta toda e volta no mesmo lugar. Então, o governo fez que, né, aquela coisa, fiz que fui, não fui, acabei fundo lá do futebol. Esse pedaço da medida é esse. Não tem muito o que você comentar. Mas, na verdade, ninguém quis comentar essa parada. Por que que ninguém quis comentar essa parada? O pessoal falou assim: não, foi de um fundo da privatização lá que era para reduzir tarifas. Mas era reduzir tarifas, era reduzir aumento de tarifa já encomendado, cara. Não era essa redução de tarifa por causa do aumento que vem da conta Covid e da conta. Não é o supermercado. Esse dinheiro era para pagar o colégio das crianças, rapaz. Não era aqui para o supermercado. Você usou, ah, não, era um dinheiro lá para gastar com as crianças, mas ninguém quis falar nisso. Por quê? Porque se fosse falar nisso, ia ter que falar na descotização, ia ter que se falar na privatização, que a privatização aumentava, uma opção de coisa que ninguém quer conversar. Então ficou todo mundo fazendo cara de paisagem. Você não leu isso em lugar nenhum. Em nenhum lugar. Nenhum lugar que você foi ler, estava isso. Esquece, isso não interessa. Então, esse foi um ponto que eu gostaria aqui de explicar para vocês. Olha só, esses 26 bi, eles tinham uma função, eles tinham um destino, que era justamente para reduzir o aumento que vai ter da descotização. Se você vem para cá e bota para reduzir a tarifa agora, a descotização ela fica ninguém está marcando, ela não está coberta. Então, quando ela bater, ela vai bater cheia em cima das vidas. O governo vai na descotização. Essa que era a questão do aumento estrutural. Não era essa jogadinha de fundo, meio, sei lá, né? Meio esquisita. Mas, enfim, o que não falta são coisas esquisitas dentro desses tempos. E o terceiro ponto da medida provisória, terceiro ponto da medida provisória, é a questão dos subsídios. A questão dos subsídios. Aqui, cara, um subsídio é política pública. E é um debate sobre quem é que você subsidia, quem é que você não subsidia, quem é que você incentiva, quem é que você penaliza. É o jogo por excelência da política, né? Aqui não tem muitas soluções, me desculpe, não tem muitas soluções simplesmente técnicas. Até tem uma dimensão técnica, mas na hora da batida do martelo, a questão vai ser uma questão política. Então, o que a gente está discutindo aqui é política. Há uma grande convergência. Ah, o problema é o subsídio, o problema é um subsídio. É que eu falo, subsídio para quem, né, cara? Então, na verdade, a medida provisória trouxe? Que, na verdade, era uma outra medida provisória, né? Você vê que era melhor que você tivesse trazido as três medidas diferentes. Talvez se você tivesse colocado as três, uma do lado da outra, talvez ficasse a do Amapá. Ah, a do Amapá vai legal. Essa aqui, de usar os fundos da privatização da Eletrobras para reduzir tarifa, essa aqui não tem sentido, isso aqui é uma bobagem. Esquece esse negócio, isso aqui não tem pé nem cabeça. É sair, dar a volta, voltar para o mesmo lugar e achar que você foi longe. Não, esquece.
Agora, essa do subsídio é complicado porque ela tem uma discussão boa. Porque o que que você está falando? O que se disse é o seguinte: olha só, no fundo, o que que foi? Você pegou os incentivos para as energias renováveis e estendeu esses incentivos durante mais 3 anos, 36 meses, de tal maneira a viabilizar um conjunto lá de investimentos, que o governo diz que é alguma coisa em torno de 160 bi, em geração renovável, no Nordeste, e que gera 400 mil empregos. Então, para bancar esse negócio, é importante a extensão desses incentivos. Que incentivo é esse, Ronaldo? Olha, o incentivo é o seguinte: se você investir em energias renováveis, o seu investimento, a sua planta que você vai construir, ela não vai pagar a tarifa do uso do sistema de transmissão e nem a tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, grosso modo, você pega, faz um investimento, constrói a sua planta eólica. Aí, na hora de você for vender, o cara que comprar de você, ele não vai pagar o transporte, nem a transmissão, nem a distribuição. Então, o incentivo é esse. Ah, Ronaldo, quem é que paga? Eu e você, o resto dos consumidores. Somos nós que pagamos esse incentivo. Então, o subsídio tem um gasto, né? Mas do outro lado tem um cara que banca, somos nós que bancamos. Então, esse esquema, pessoal, estendeu durante mais 3 anos. Aí, forte, a lobby, tem um lobby forte do setor, né, de energias renováveis, das eólicas, solar, e tem também, obviamente, dos governadores do Nordeste que se interessam no Nordeste. São investimentos no Nordeste. Mas tem o pessoal que paga a conta, que aí reclama. Então, o que que acontece? O que que acontece é que, como você estendeu isso, quanto é que dá essa conta? Essa conta dá 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio. E esses 4 bilhões e meio, eles vão bater na tarifa e, portanto, vão aumentar a tarifa quando essas plantas, esses investimentos entrarem daqui a 3 anos. Então, no final, esse ponto da medida provisória significa aumento de tarifa? Sim, significa aumento de tarifa, é um fato. Mas, por outro lado, também significa investimento em emprego, é o que eu te falo, é questões de política pública. Como é que você olha esse copo daqui? Mas era uma questão que não estava conseguindo se resolver, foi dentro dessa medida provisória, foi. Se o Congresso vai aprovar ou não, isso é uma outra história. Mas, concretamente, representa aumento de tarifa? Representa aumento de tarifa. E foi, na verdade, a leitura que prevaleceu do conjunto da medida de provisória. Então, o governo fez uma medida provisória, ele fez um movimento político no sentido de melhorar a sua situação eleitoral, no sentido de fazer, olha só, vamos fazer uma coisa aqui para melhorar a nossa posição política, porque nós vamos reduzir as tarifas. Mas o que que ficou da leitura do final? Ah, você aumentou as tarifas. Por quê? Você aumentou as tarifas porque simplesmente você aumentou o subsídio, né? Aumentou a conta de subsídio para ser pago. Aumentou mais em 4 bi e pouco. Se a conta do subsídio, grosso modo, que a grande conta do setor elétrico e a conta do desenvolvimento energético, né, a CDE, se você tem a CDE, que é a grande conta, e essa conta hoje está em torno de 40 bi, e quem paga essa conta são os consumidores, se você botar mais 4, alguém falou, ih, vai aumentar a conta 10%. Essa conta vai aumentar 10%. Não que a tarifa vai aumentar 10%, mas a conta de subsídio vai aumentar. Quem paga? Sou eu, então morri em 10. Ponto. Então, essa medida provisória, a leitura final foi, não foi legal, não, aumentou a tarifa. Você acha que aumentou, Ronaldo? Eu acho que sim, porque aquela redução em função lá dos fundos da Eletrobras, de 3,5%, entre 3% e 5%, gente, desculpe, não aumenta, porque não é uma redução de tarifa. Você reduz agora e logo em seguida sobe. Então, foi 6 por meia dúzia. Aquilo ali, me desculpe, mas a conta é zero.
E eu ainda morro na grana dos bancos, porque se fizer via banco, o cara vai me cobrar. Alguém vai me cobrar o adiantamento desses 26 bi. Quem? Eu vou morrer com uma grana ali. Então, ali é difícil convencer, né? E aqui aumentou, na questão do subsídio. O que você acha que foi legal? Com toda sinceridade, o Amapá, né? O Amapá realmente precisava dar uma solução para a questão do Amapá. É justo, porque é uma forma de garantir que os brasileiros tenham acesso à energia elétrica, mesmo aqueles que estão nas regiões mais, né, mais difíceis de atendimento. Então, o negócio do Amapá eu acho que foi legal. O resto, o resto tem essa questão da redução via os fundos da Eletrobras, que eu acho que não pinta nada. Né? Sinceramente, fui que fui, não acabei fundo. Uma das coisas mais originais que eu já vi é essa medida. Eu acho, particularmente, ela não significa nada. E a outra discussão é uma discussão de subsídios. Essa discussão a gente tem que ter melhor. E aí que entra a questão, que eu acho que, para a gente indicar aqui para o final. Essa é a maneira da gente resolver os problemas? Não é. Eu acho que essa medida provisória, ela deixou muito claro as dificuldades do governo. Coisas que a gente discutiu. Nós discutimos isso no curto-circuito 47, no 47, sim, no 47. Discutimos no curto-circuito 45, que é justamente ali sobre as dificuldades do governo. Né? Os curtos-circuitos que a gente veio desenvolvendo esse ano, todos eles giraram em cima disso. A grande questão do setor elétrico, né? O grande problema do setor elétrico brasileiro, as dificuldades institucionais, né? A crise institucional do setor elétrico brasileiro, as dificuldades do governo. A gente vem discutindo sobre isso. E eu acho que a medida provisória ela explicita isso, a enorme dificuldade que a gente tem. Nossos problemas são muito grandes, a gente tem muita dificuldade de resolvê-los, e o governo não tem um projeto. Não tem um projeto para o setor elétrico, ele não tem uma agenda para o setor elétrico, então ele fica completamente vendido na disputa dos lobbies. E a medida provisória sintetizou isso, ou seja, não dá para o governo manter esse jogo. Se ele manter o jogo da maneira como ele vai estar jogando, e como ele jogou na medida provisória, cara, tu vai perder o jogo no setor elétrico, vai perder feio. E aí que eu acho que entra o segundo ponto do nosso programa, que foi a proposta do Lula de falar, olha, gente, vamos criar um grupo de trabalho para estudar, para ver esse negócio. Esse troço está muito mal parado. E o Lula acertou, está muito mal parado. Então, vamos tentar virar esse jogo, né? Vamos tentar acertar esse jogo. É isso aí que eu gostaria né, de discutir agora com vocês, no nosso último bloco, justamente a criação desse grupo de trabalho. Porque a medida provisória, sabe aquele jogo que você joga mal? Você fala assim, cara, não estamos jogando bem, não. Esse jogo aqui não foi legal. Isso aqui está muito, muito torto. Sabe, aquela coisa que o pessoal volta, acabou o jogo, você falou, caramba, esse jogo eu perdi. O jogo da medida provisória o governo perdeu. O governo perdeu. Perdeu que também não tinha condições de ganhar, porque a bola que ele está jogando não dá para ele ganhar. Mas a ideia de se tentar virar o jogo, de tentar se melhorar o jogo, eu acho que está presente na proposta do Lula. Vamos dar uma olhada na criação do grupo de trabalho. No dia seguinte da assinatura da medida provisória, houve uma reunião no Palácio do Planalto do presidente Lula com alguns especialistas do setor elétrico. Ao final dessa reunião, o presidente Lula anunciou a criação de um grupo de trabalho justamente para estudar os problemas do setor elétrico brasileiro no sentido de encontrar soluções que garantam o acesso, na verdade, da energia elétrica para a população brasileira e para a economia brasileira. Nós temos problemas estruturais, que são problemas bastante pesados. A gente tem discutido aqui, né, no curto-circuito sobre esses problemas, e, na verdade, o presidente Lula, preocupado com isso, propôs, então, a criação desse grupo de trabalho. Eu acho que esse foi o fato realmente importante que aconteceu. Porque, na verdade, a medida provisória, ela deixou de forma assim, muito explícita que aquela maneira de resolver os problemas não é a maneira mais adequada. Ou seja, a medida
provisória, ela explicitou muito as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e principalmente as fraquezas do governo. Um governo desorientado, um governo perdido, sem uma pauta, sem uma agenda, sem um projeto para o setor, totalmente ali sendo levado de um canto para outro pelos lobbies que hoje vigoram dentro do setor elétrico brasileiro, dentro da discussão do setor elétrico brasileiro. Então, a partir do momento em que o presidente Lula decidiu, não, vamos parar esse jogo, vamos parar esse jogo e vamos tentar rearrumar esse time, vamos tentar rearrumar esse jogo. Então, isso eu acho que foi bastante positivo. Nesses 2 anos de governo, na verdade, né, 1 ano e pouco, foi, eu acho que a coisa, em termos do setor elétrico, a primeira prova assim, de uma clareza, de uma certa clarividência dentro do jogo. Olha só, a gente precisa rearrumar esse jogo. Então, isso eu acho que foi bastante positivo. A medida provisória, não. Mas eu acho que a medida provisória, ela simplesmente, ela deixou claro uma situação, uma fragilidade do governo. Mas eu chamo a atenção que não é simplesmente uma fragilidade do governo, é uma fragilidade também do setor elétrico. Nós estamos num processo de fragmentação acelerado. Isso não vai terminar bem. Isso não vai terminar bem. Porque nós temos um foco no curto prazo. Temos um foco nas agendas individuais. Temos um governo desorientado. Por que você acha que essa combinação vai dar alguma coisa que preste no setor elétrico? Não vai dar nada que preste. Essa medida provisória é uma prova disso. Está no curto prazo, está, né, nas agendas individuais. Então, está na disputa do curto prazo ensandecido dos lobbies. Com um governo desorientado, o que você acha que vai dar? Aquela medida provisória. Então, eu acho que a formação do grupo de trabalho é uma tentativa de sair disso. Então, é extremamente positivo. É extremamente positivo. Porque, pela primeira vez, o governo está tendo um certo protagonismo, está tentando chamar o protagonismo para ele. E isso é muito importante. Porque a gente precisa sair dessa disputa de lobby, dessa disputa do butim, dessa pilhagem maluca. Isso não vai dar certo. Então, eu acho que é um primeiro passo, e é um passo importante essa criação desse grupo de trabalho. Que pela primeira vez a gente, olha só, cara, a gente cria um espaço de coordenação. É a tentativa de reconstruir espaços de coordenação. Esse grupo é um espaço de coordenação. Isso é fundamental, isso é essencial. Isso é uma coisa vital dentro do setor elétrico, que é o que? A criação dos espaços de coordenação. Num sistema complexo, rapaz, e com incertezas gigantescas, riscos muito grandes, interdependências e interações muito fortes, disputas de interesses. Esses espaços de coordenação, eles são fundamentais. E dentro de uma transformação profunda que a gente está vivendo no setor elétrico brasileiro, no setor elétrico no mundo, os desafios são gigantescos. Então, isso pode ser um pequeno passo, mas pelo menos na direção certa. Então, a gente tem que, bater palma. Cara, vamos nessa, porque eu acho que isso pode dar alguma coisa que seja interessante. Então, eu acho que esses 2 eventos que aconteceram na semana passada, a medida provisória e a criação, né, do grupo de trabalho, são muito importantes para o setor. Um deles demonstra o quê? A nossa fragilidade, a nossa dificuldade, né? É muito interessante, né, para você ver como as coisas estão. O governo faz um movimento para fortalecer a sua posição política, tentando reduzir a tarifa de energia elétrica, e o que que sai no final? Um aumento da tarifa. Você fala assim, sai um aumento da tarifa, Ronaldo? Sim, rapaz, sai. O pior é que sai um aumento da tarifa. Tirando a questão do Amapá, o que fica é um aumento da tarifa. Porque, na verdade, você pegou o dinheiro da Eletrobras, vai ter uma redução de tarifa que vai ser compensada pelo aumento da tarifa da descotização. Então, às vezes eu vejo o pessoal falando assim, não, a tarifa vai aumentar por causa do subsídio. Não, o aumento vai ser anulado não é por causa do aumento da tarifa, do aumento do subsídio, é por causa da descotização. A descotização ela já mata a redução da tarifa do 3,5 lá que você propôs.
ela já mata. Aí o aumento que você tem é um aumento líquido no final, que é justamente a porra do subsídio. Então, ela foi uma medida provisória de aumento de tarifa? Foi, infelizmente foi. Mas isso reflete as fragilidades do governo, que pelo menos está tentando sair dessa situação. Então, eu olho isso de uma forma preocupada e falei, cara, tu está jogando muito mal. Mas, por outro lado, você fala, ah, mas eu estou trazendo um técnico novo, estou tentando reformular o jogo. Eu falei, ah, bom, então, pelo menos isso, né? Então, eu acho que, no final, a medida provisória ela não me surpreende. Na verdade, quem acompanha o curto-circuito e viu os programas que que nós fizemos aqui ao longo do ano, levantando as dificuldades do governo, as dificuldades do setor elétrico, o tamanho dos nossos problemas, sabia que a gente tinha muitas limitações. Então, essa medida provisória foi um jogo que a gente foi para perder. A gente foi para perder, não tinha como ganhar. Então, não me surpreendeu. Mas a proposta do Lula, do presidente Lula, né, de tentar a virada do jogo, essa me surpreendeu positivamente. Vamos torcer para que a gente consiga fazer isso, né, e não vai continuar perdido nos lobbies, etc, etc, etc. Então era isso que eu queria conversar com vocês. Lembrando que a gente, no curto-circuito passado, no curto-circuito 48, a gente estava discutindo sobre a transição energética alemã. Lembra? Sobre a transição energética alemã. Como se implantou essa transição, as suas dificuldades, os seus problemas. E a gente tinha dito, né, que no próximo programa, que em tese seria esse, a gente ia discutir justamente sobre a guerra, o impacto da guerra sobre a transição. Como é que a guerra, ela teve um impacto, ela transformou o jogo da transição energética alemã muito mais acelerado, né? Se a gente já tinha visto que tinha lá problemas, né? Depois, então, a coisa se tornou mais forte ainda. Só que essa discussão a gente vai ter no próximo curto-circuito. Então, no próximo curto-circuito 50, a gente vai continuar aquela discussão que a gente teve, né? Que a gente estava tendo lá no 48 sobre a transição energética alemã, focando agora nos impactos da guerra sobre a transição energética alemã e como é que a coisa pegou e o bicho pegou e pegou legal. Isso no próximo ponto circuito, tá bom? A gente abriu esse espaço aqui porque realmente, tanto a medida provisória, a criação do grupo de trabalho, essa tentativa do governo, né, de dar uma volta por cima, essas coisas são coisas importantes dentro do setor elétrico. Então a gente abriu aqui esse programa para a gente poder conversar com isso sobre esse tema com vocês, que é um tema importante, tá bom? Então, um beijão em todos, em todas. Muito obrigado a vocês que acompanham essa nossa discussão aqui, né? Nesse nosso programa sobre o setor elétrico. Gostaria de agradecer muito a atenção de vocês. Mas a atenção de vocês é muito importante, o apoio de vocês é muito importante. Portanto, assine, né? Assine o canal, enfim, fazem todas aquelas coisas que permitam que essa nossa discussão ela possa chegar a um número maior de pessoas. Então, um abração a todos e a todas, e a gente se vê aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ num próximo curto circuito. Vida que segue e meus amigos e minhas amigas se cuidem.